Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para falar sobre um livro só, mas assim, que livro que tá movimentando a internet e a mídia em geral, que é nada mais, nada menos que o Intermezzo, da Sally Rooney. Esse é o quarto livro da escritora irlandesa Sally Rooney e é simplesmente o livro mais esperado e mais aclamado do ano de 2024. É óbvio que eu precisava ler para saber do que se tratava tal bafafá que tava todo mundo fazendo diante deste livro, não é mesmo? Como uma boa leitora e uma escritora, eu precisava saber sobre o que isso se tratava. E eu vou ser bem sincera, eu só tinha lido da Sally Pessoas Normais e eu não tinha gostado. Não gostei, não por causa da história. A história tem muito potencial, a história em si de Pessoas Normais é algo muito bom, mas a escrita de Pessoas Normais é algo que não me agradou. Não me agradou, por N motivos. Mas, com tudo que estava acontecendo, das pessoas falando como elas estavam falando desse livro, eu precisava dar uma segunda chance para essa mulher. Porque se era para ser algum livro que eu realmente ia gostar, eu sabia que não ia ser um livro que se tratava apenas de romance, vamos dizer assim, entre muitas aspas. Porque os livros dela não se tratam exatamente apenas de romance, mas tem um aspecto romântico muito presente na sua escrita, porque ela realmente trabalha os relacionamentos humanos, entre humanos reais, pessoas frágeis na vida contemporânea, e realmente não é o tipo de livro que eu costumo ler. Mas eu vou ser bem sincera. Então, quando eu fiquei sabendo que Intermezzo ele ia ser sobre o ponto de vista de dois irmãos numa idade decentemente adulta, lidando com o luto do pai e xadrez ao mesmo tempo, era isso que eu sabia quando eu comecei a ficar interessado sobre o livro, que era sobre dois irmãos, xadrez e luto da figura paterna. Eu achei muito interessante porque, de certa forma, é muito diferente de tudo que a gente já viu a Sally fazendo. E quando eu fiquei sabendo sobre isso, eu falei, não, eu preciso tentar ler esse livro. Porque se é o livro do ano, como todo mundo tá dizendo que é, mesmo não sendo o tipo de literatura que eu costumo ir atrás, eu não posso negar essa experiência, porque é uma coisa que realmente vai ficar marcada dessa década. Sem sombra de dúvidas, a Sally Rooney é a escritora da geração, ela é a voz literária da geração. Gostando ou não, ela é o retrato da literatura atual. Fato. É um fato. Bom, eu aviso, vão ter sim spoilers, porque é sobre a minha experiência com esse livro e os meus pensamentos diante do enredo, em geral. E eu tenho que avisar que eu li esse livro todo em um dia, eu decidi ser doida e falei, sim, vou maratonar mais um livro, e sim, eu vou maratonar um livro de quase 500 páginas, porque, por que não? Não é mesmo? Por que não? Enfim, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei o dia todo deitada por todos os cantos da casa, lendo Sally Rooney. Bom, então vamos lá. Sobre o que é Intermezzo? Intermezzo é uma história entre dois irmãos adultos lidando com a morte de seu pai, que faleceu depois de uma luta de anos contra câncer. E
um deles joga xadrez profissionalmente, enquanto o outro é advogado. E eles não se conhecem como pessoas. Eles não sabem quem eles são realmente como seres humanos, mas eles se conhecem como irmãos. Dá pra entender? E por causa da morte do pai deles, que é realmente o que fazia eles ficarem próximos, nós temos que nos unir porque nosso pai gostaria disso. Nós temos que fazer isso porque eles gostariam de nos ver assim. E quando não tem mais esse elo, essa obrigação familiar, eles se perdem. E nesse momento, onde ambos acabam realmente se distraindo de serem irmãos, de serem parceiros de vida, ambos se apaixonam. O irmão mais velho, o Peter, ele é apaixonado por sua ex-namorada, Sylvia, mas ele está num relacionamento muito complexo, digamos assim, com uma garota que tem mais ou menos a idade do irmão mais novo dele, que é a Naomi. E isso ferra muito com a cabeça dele, porque ele detesta que ele realmente gosta dela. Ele não gosta do fato de que ele ama ela, de que ele se importa com ela e de que ele quer estar com ela, porque ele sente vergonha de ser um cara de 30 e tantos anos, apaixonado por uma menina de 23 anos, por aí. E enquanto o Ivan, que é o irmão mais novo dele, ele se apaixona por uma mulher mais velha, que tem alguns anos a mais que o Peter. E ambos acabam brigando e se distraindo e se destoando em tantos momentos do livro. Isso faz sim com que a narrativa foque mais no relacionamento de ambos, individualmente. Eu gostei muito disso. Ela conseguiu separar certinho os capítulos. Por exemplo, tem um capítulo sobre o Peter, tem 2 capítulos sobre o Ivan, 2 capítulos sobre o Peter, blá 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 blá, e por aí vai, por todos os 17 capítulos desse livro. Eu acho que foi muito bem feito, porque por mais que a narrativa seja uma narrativa de terceira pessoa, pela fala dela, assim, as primeiras palavras da narrativa você já entende sobre quem que vai ser aquele capítulo, sobre qual ponto de vista aquele capítulo vai ser contado. O que eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma terceira pessoa narrando a história, são eles entre si se narrando. O que é muito interessante, porque é como se fosse essa consciência de todos eles realmente narrando cenas. E tem momentos honestamente tão delicados nesse livro, onde tá rolando conversas realmente sensíveis, que são realmente importantes e íntimas. E tem momentos onde, por exemplo, vai detalhar algo que eles observaram na pessoa, ou tipo, ela odeia esse tipo de calça, ou ela odeia quando as coisas estão assim, e volta pra narrativa de conversa. Esse foi um dos pontos mais interessantes do livro, é a intimidade do escritor, dos personagens com a gente. Eu vou ser bem sincera, isso foi um super ponto positivo pra mim, eu adorei isso. E eu vou ser bem sincera, eu me vi muito em muitos momentos desse livro, porque eu acho que a falta de comunicação humana e as falhas humanas são muito recorrentes com pessoas que a gente ama. E admitir que a gente ama e admitir que a gente erra são duas das coisas mais difíceis de fazer no mundo. E esse livro retrata isso. E é tão bonito de ver. É tão bonito de ver o quão intenso e íntimo é esse livro. Todas as cenas, ver eles se apaixonando por pessoas que eles não esperavam se apaixonar por, ou o Ivan, que é uma pessoa que tem problemas com realmente comunicação, se reparando sendo desejado por alguém que ele deseja e estando com alguém que realmente quer ele, não tem vergonha de estar com ele.
pessoas que também são falhas, que estão nesse relacionamento com os irmãos. E enquanto tudo isso tá acontecendo, eles estão lidando com o luto do pai, porque eles têm que continuar andando, porque é isso que o pai queria que eles fizessem. E o tempo todo eles voltam pra memórias com o pai, de uma forma, com uma saudade, assim, muito bonita de ver. Eles honram muito essa figura paterna, esse relacionamento que eles tinham muito forte com o pai. E isso é lindo, lindo de ver. E eu vou ser bem sincera, eu passei muita raiva com o Peter, principalmente, que é o irmão mais velho, mas é muito compreensível. É muito compreensível ver ele falhando com ele mesmo, porque ele quer suceder em todo o resto. Ele quer ser um advogado incrível, ele quer ser o irmão perfeito, ele quer ser o primogênito ideal, ele quer ser o namorado ideal, ele quer ser o flerte mais incrível de todos, ele quer ser o melhor pra todo mundo, menos pra ele, e isso acaba fazendo ele ter um grande problema em dizer não. E às vezes dizer não até pra ele mesmo, porque ele claramente tem questões muito autodestrutivas e ele não sabe falar não, e ele não sabe expressar sentimentos profundos com clareza. E realmente ver essa trama dele com a Sylvia, que é a ex-namorada dele, foi assim, de quebrar o coração, porque é nítido como eles se amam, mas ao mesmo tempo é nítido como ela quer o melhor pra ele e ela sabe que o melhor pra ele não é com ela. E enquanto o Ivan, ele tá focado em proteger o relacionamento dele e mostrar pra mulher que ele tá com que tá tudo bem ela ter um passado e que tá tudo bem eles terem a diferença que eles têm, porque honestamente ele não entende o medo que ela tem. Tipo, tá, a gente pode se machucar, mas não é isso que acontece com as pessoas. Às vezes a gente se magoa, a gente se decepciona, mas a vida continua. E ele vai mostrando pra ela que tá tudo bem reaprender a ter relacionamentos, tá tudo bem recomeçar. Esse é um livro sobre fins de ciclos e recomeços. Eu diria com certeza. É sobre fins de ciclos e sobre recomeços. E a questão do xadrez é realmente muito grande do livro, mas eu vou dizer, não teve tantos fatos de xadrez quanto eu gostaria que tivesse. Entretanto, o xadrez foi colocado nesse livro de uma forma tão legal, porque ele realmente foi colocado como um meio de comunicação entre os personagens, foi colocado como uma língua à parte, uma língua muda entre eles, uma língua física entre eles, uma comunicação realmente de pessoas ali, não de títulos, não de irmãos ou namoradas e casos e pontos de interrogação, não, eram só pessoas jogando xadrez, só que era tão mais do que só realmente jogar xadrez, sabe? E foi um livro tão tocante ver eles se decepcionando entre eles porque eles se amam. E o carinho que foi crescendo entre eles, e as histórias que foram sendo feitas entre eles e construídas e guardadas entre eles, e ter assistido os irmãos se desentendendo e se reentendendo e cortando laços quase que pra sempre, pra depois eles realmente entenderem que eles se amam. E o porquê de brigas do passado realmente continuavam atrapalhando eles, o porquê o Peter não conseguia assumir que o irmão mais novo dele tinha crescido e que ele mudou e que ele não é mais o adolescente insuportável que ele era, e como o Ivan não conseguia entender
motivo do Peter sempre estar pegando no pé dele sobre questões que o Peter escondia, que também faziam aqueles mesmos erros e aquelas mesmas escolhas cholas e talvez muito previsíveis e imprevisíveis de serem feitas, mas eles têm a chance de se reconectar e de se reencontrar e de poder assumir esse lugar de família um pro outro, porque eles podem não ter mais esse elo paterno que juntava eles. Eles podem não ter, desculpa. Eles podem não ter mais os pais realmente presentes e a mãe deles pode não estar ali o tempo todo. Mas eles têm um ao outro e agora eles sabem quem eles são e eles se reconhecem como pessoas. E isso é tão lindo de ver. Isso foi tão lindo de ver. Esse livro é um livro sobre relacionamentos humanos. E esse é um livro sobre falhas. E esse é um livro sobre realmente admitir que você ama. E amar é uma das coisas mais vulneráveis do mundo, principalmente quando você tá passando por situações externas que mexem com você de uma forma tão chocante quanto um luto. Quanto um luto faz com a gente. É realmente chocante. E eu tenho que dizer, eu não esperava que eu fosse não ter uma questão com o fato desse livro se passar na era contemporânea. Era atual. Que eu não fosse realmente ter uma questão, porque ela colocou de uma forma tão bonita, tão natural, não era tipo, ai, eu estou pegando meu iPhone 15 Max e eu estou mandando uma mensagem de texto com 15 mil emojis e eu sou tão legal e moderno, porque, oh meu Deus, estamos em 2020 bolinhas e, oh my god, somos modernos e, oh my god, vai tomar no cu. Sabe o que eu tô dizendo? Mas enfim, não foi nada disso. A tecnologia e a comunicação virtual foi colocado nesse livro de uma forma muito madura. É muito nítido o amadurecimento da escrita da Sally em Intermezzo. É muito nítido como ela cresceu e evoluiu. E eu faria de tudo pra saber qual que foi o insight que fez ela realmente começar a escrever esse livro. Qual que foi o momento que ela parou e falou, não, eu preciso escrever uma história assim. O que realmente tá por trás. Porque é tão bonito. É tão bonito. E ela realmente, nas últimas escritas dela, eu não li realmente o livro, mas eu posso dizer pelo que eu escutei falar, é um livro sensacional, que realmente demonstra um amadurecimento dela. E eu acho que isso foi muito importante, porque poder ter lido um livro que realmente é um livro maduro, é um livro bem construído, é uma narrativa nem um pouco enjoativa. Tem momentos onde eu particularmente achei que era muito maçante, mas é porque eu não sou uma pessoa que costuma ler sobre relacionamentos românticos. Então toda vez que eu realmente me pego lendo, sei lá, 4, 5 capítulos onde vai ter um foco pelo menos de uma página ou 2 páginas ou só 10 páginas, dependendo do tipo de livro, um foco muito grande em questões românticas, eu me vejo meio tipo, sabe? Eu me vejo meio overwhelmed, eu me vejo com sensações muito, sei lá, eu fico enjoada. No literal, eu sinto um enjoo, não sei porque isso acontece, mas enfim. Eu senti pouquíssimo com esse livro, porque quando eles retratam, né, os seus relacionamentos, você vê realmente a forma que eles observam e eles sentem os relacionamentos dentro deles. E uma coisa muito interessante que eu achei é que a demonstração de como o Peter, por mais que ele amasse ambas, ele estava sozinho, ele sempre colocava um ponto de vista tão solitário dentro dos relacionamentos dele. E isso foi tão bom de ler! Eu tô muito chocada! Esse livro é muito bom!
Esse livro é muito bom. Eu realmente acho que esse foi o livro do ano. Esse foi o melhor livro lançado esse ano, sem sombra de dúvidas. E eu fiquei muito feliz de ter dado esse livro uma chance e de ter abaixado a minha cabeça falando: ok, Sally Rooney, talvez você realmente seja uma escritora brilhante, que todo mundo sempre falou que você era, e eu sempre soube que você era boa, mas uau, mulher, uau, simplesmente uau, você foi incrível. Tipo, essa foi a minha sensação. Eu anotei esse livro inteiro, eu chorei com esse livro. Nossa, eu chorei. Eu terminei esse livro e eu comecei a mandar mensagem pra minha amiga, chorando, tipo, eu acabei intermezzo. Eu corri pra abraçar minha irmã e falar que eu amava ela. Ela ficou meio assustada, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E eu fiquei tipo, eu te amo, eu te amo. E ela ficou ali com uma cara de interrogação, tipo, Luísa, o que aconteceu? E eu falei, nada, eu só te amo. Eu levantei e eu falei, ok, se recomponha. Esse livro mexe muito com o emocional da gente. E eu tenho certeza que se vocês derem uma chance pra esse livro, vocês vão se ver em algum personagem. Vocês vão se ver em algum momento desse livro, porque não tem como não se reconhecer numa história tão humana, tão perfeitamente falha e tão perfeitamente humana. Realmente, eu acho que não tem como ficar melhor que isso. E é muito incrível saber que a gente tá vivendo num tempo, a gente tá vivendo numa era onde a gente pode assistir a Sally Rooney lançar, provavelmente, o seu melhor livro. Eu não acho que tem muito como melhorar. Depois disso aqui, eu acho que vai continuar tudo nessa qualidade, o que eu acho maravilhoso, o que eu acho genial, assim, não estou reclamando. E, honestamente, eu acho que pra quem não gosta de literatura contemporânea, eu não sou uma pessoa que sou tão fã de literatura contemporânea. Eu normalmente costumo achar muito mais agradável ler literatura modernista e principalmente clássica mesmo, tipo 1800 pra trás. Mas esse livro foi tão agradável de ler. O cenário atual que esse livro foi colocado, da forma que ele foi colocado, foi tão bonito, tão bem feito. Não tem como não gostar. Realmente, eu acho que esse livro conseguiu desmontar tudo o que eu pensava, todos os meus ideais sobre a literatura contemporânea, e colocar em outro patamar, porque realmente muitos livros bem questionáveis foram lançados nos últimos tempos, mas isso é assunto para outro vídeo. E a Sally Rooney teve a Sally Rooney conseguiu desmontar todo uma estigma, toda uma reputação tenebrosa da literatura contemporânea e de livros que retratam relacionamentos humanos e românticos e familiares e blá 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 blá, vocês entenderam? Ela conseguiu desmontar essas estigmas sobre a literatura contemporânea ser chola, e ela conseguiu aprofundar de uma forma tão linda o mundo atual, de uma forma tão magnética. Esse livro é magnético. Eu não acho que vocês vão conseguir largar esse livro. Eu não sou uma pessoa que costuma fazer muitas maratonas literárias, porque eu acho que livros não foram feitos para serem devorados, eles foram feitos para serem lidos ao longo de um período. Mas eu também leio rápido, então. Mas enfim. Se eu recomendo esse livro? Absurdamente sim! Por favor. Desculpa. Eu recomendo muito esse livro. Muito, muito, muito. E principalmente para as pessoas que, assim como eu, não costumam gostar muito de livros contemporâneos, literatura atual, você vai adorar esse livro. Esse livro é extremamente incrível. Ele, assim,
Tem pouquíssimos momentos onde eu realmente fiquei tipo, será que eu me equivoquei sobre esse livro? Será que ele realmente não é tudo isso? Não, ele é tudo isso sim, ele é tudo isso e mais um pouco, tá bom? Eu tenho que ser bem sincera, esse livro é tudo isso e muito mais. E se você tá procurando um livro que retrate relacionamentos e retrate humanos reais, humanos falhos, humanos com problemas nítidos e humanos que se amam e têm medo de admitir isso, esse é o seu livro. Eu vou ser bem sincera, esse é o seu livro. E sim, o cenário familiar é muito grande nesse livro, mas não é só família na questão genética de sangue, é família, a família que a gente escolhe. É a convivência diária que a gente escolhe e eu posso falar desse livro pra todos sempre, sempre, sempre. Eu acho que a gente não consegue chegar nesse nível tão facilmente. E honestamente eu tô muito animada pra saber o que será que vai vir depois disso, porque eu vou com certeza começar a acompanhar com os olhos muito mais atentos a literatura contemporânea, principalmente vindo da Sally Rooney, qualquer coisa vindo dela, porque eu sei que essa mulher realmente arrasou. Ela arrasou. Esse livro é muito bom. Eu não sei quantas vezes eu falei isso nesse vídeo. Se alguém souber, você vai ganhar um beijinho na testa. Enfim, esse livro é maravilhoso. E eu recomendo ele absurdamente pra todo mundo. Eu acho que principalmente se você tá indo atrás de realmente começar a ler livros que não são supérfluos, esse é um livro ideal pra você. Ele é um livro com um tamanho decente. Ele tem 440 e tantas páginas. Ele tem um bom tamanho. Ele tem uma pegada muito boa, tipo, vamos falar do físico dele, ele tem uma pegada muito boa. Ele não é assustador. A linguagem dele é muito fácil e ele é profundo. Eu acho que esse é um livro ideal para quem tá procurando literatura de fácil acesso, literatura com uma linguagem não complexa e muito boa, tipo, de boa qualidade. É isso aqui que você tá procurando. É esse livro. E é isso, eu vou encerrando por aqui, porque senão eu vou ficar horas e horas e horas infinitas falando sobre este livro. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu adoro falar sobre livros, é só sobre isso que eu falo na internet. Na verdade, eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, caso você não me siga nelas e caso você queira dar uma olhada também nas outras coisas que eu posto por aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, meus caros amigos, leitores e amantes da arte.